só coração. Para o mundo que eu preciso dar carinho e ganhar amor. E ela só razão. Eu tive a sorte de ter uma Elaine na vida, uma administradora. Conheça a rotina de Gerson de Souza e sua esposa Elaine. A casa fica vazia sem ele, o Gerson é muito figura. E ainda, a família dele vive se intrometendo no seu relacionamento? A mãe dele não faz a menor questão de parecer simpática. Parente é sempre serpente? Amor, eu não aguento mais isso. Saiba como agir. Hoje nós vamos receber um casal que vive uma verdadeira parceria. Ele pôs o pé na estrada bem cedo, deixou a pequena cidade de Pederneiras e chegou na metrópole, São Paulo. E não parou mais. Viajou mundo afora, mas sempre teve um porto seguro para voltar. A sua esposa. Gerson de Souza e Elaine, sejam bem-vindos ao programa da Escola do Amor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Mas antes de sabermos como é o repórter Gerson de Souza em casa, vamos dar uma olhada por onde ele andou nesses 37 anos como jornalista. Um dos melhores repórteres da TV brasileira. Esse é Gerson de Souza, um verdadeiro contador de histórias. Ele não está entendendo nada que eu estou falando, mas ele compreendeu o que eu quero. Aqui, ó. Ele coloca aqui a ferramenta. Ah lá, seu Tubula, vou ajudar o senhor aí, hein? De passeios inusitados, comidas exóticas. O gafanhoto já é um pouquinho melhor do que a larva do bicho da seda aqui. Curiosidades, há realidades difíceis de acreditar. Morreu. Há um outro morto aqui. Que cena terrível, que cena terrível. Gerson já fez grandes reportagens no Cidade Alerta, Balanço Geral, Programa da Tarde, Câmera Record e atualmente Domingo Espetacular. 1, 2 e... Acostumado a ter um microfone nas mãos, hoje ele é o nosso entrevistado. Tudo bem, Gerson? Meu bem, você, Que honra, querida. é a minha. Obrigado, muito obrigado. Já fez tudo que tinha que fazer aqui hoje? Normalmente eu chego na redação, como hoje não tem viagem, vou gravar em São Paulo, eu pego a pauta local, quais são as marcações, e a gente troca uma ideia com o produtor, que conversou antecipadamente com os entrevistados. Eu dou uma investigadinha no que tem de informações internas na internet e vamos para a externa. Lá a gente encontra a equipe e vamos para a rua trabalhar. Sempre espontâneo, o repórter não deixa o humor de lado e brinca com todos. Ah, só feras aqui da reportagem, viu? Só. Olá, Oi, tudo bem? Vai, alô. Oi. Eu sou eu mesmo. O que eu sou no dia a dia, eu sou na televisão. Eu, por exemplo, eu não uso paletó e gravata. Eu me visto na televisão da mesma forma que eu me visto no dia a dia. Eu procuro ser eu mesmo. Agir com naturalidade. Não sou especialista em nada, não sou melhor que ninguém. E agora ele quer que eu beba um pouco de vinho no crânio. Crânio humano. Que Deus me perdoe. Eu sabia que era um sonho distante. Só chegar a Bauru, que era a grande cidade da região. Imagina chegar em São Paulo, imagina viajar pelos 5 continentes. Não, eu não imaginava. O meu sonho era um pouco mais modesto. Só que, à medida em que eu comecei a trabalhar com comunicação, o meu sonho foi aumentando. E, é claro, quem é que não deseja estar nos locais em que a televisão brasileira nunca esteve? E eu cheguei lá. Eu poderia citar algumas, por exemplo, o Povo das Árvores, Coroaibatu, em Papua do Oeste, na Oceania, um povo que ainda está na idade, não conhece o metal, eles vivem a idade da pedra, ainda são coletores, caçadores e tem um histórico de canibalismo, foi uma grande matéria. Na ilha de Bornéu, com os daiaques, os cortadores de cabeça que matam o inimigo, comem o pulmão e o coração e guardam a cabeça como troféu. As vezes que eu estive em Israel, 3 vezes em Israel, 2 no Egito, na Índia, na Tailândia, foram grandes aventuras ao redor do mundo. Algumas viagens foram registradas no livro Gerson de Souza, um repórter em extinção, escrito por André Guimarães.
metade do livro é a minha biografia. A outra metade do livro são textos que eu escrevi, são diários de bordo. Ele é desbravador, curioso e audacioso, mas às vezes... Você já teve medo? Olha, eu já vivi muitas situações de perigo e de risco. E nunca senti medo como eu senti em El Salvador, fazendo a grande reportagem sobre as gangues rivais de El Salvador. É um país dominado pela violência, dominado pelas gangues. Nós ficamos, eu acho que 16 dias em território salvadorenho, convivendo com as facções rivais, levamos enquadro da polícia e, inclusive, num dos momentos, o meu medo é narrado na reportagem, vai pro ar. E neste momento há um clima de muita tensão, porque a polícia está na rua. Sinceramente, eu particularmente estou sentindo medo agora. E toda a equipe está preocupada. Do tiroteio aos personagens mais inusitados. Com humor, Gerson deixa o entrevistado à vontade. Como eu não sou especialista em nada, então quando eu vou fazer uma reportagem, tem que procurar um especialista para entender o que a gente está falando. E ele vai falar hoje o Trem da Alegria, sabe muito disso, né? Obrigado pelo comentário. Elaine, você já se acostumou com essas longas viagens dele? Já. No início foi um pouco complicado, né? Mas a gente tem bastante filho, bastante neto. Então, quando ele não tá, eu tô com a moçada, filho aqui, filho ali, uma família grande. Então, é difícil, porque eu fico com um pouco de medo, assim, né? Que ele é audacioso. Então, a gente vê depois que tá no ar, aí eu já fico mais tranquila, assim, fico sempre em contato com ele, mas ele faz falta, né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu ligo para ela quase todos os dias. Não vou dizer que é todos os dias. Até do deserto, Até do deserto. Uma vez nós estávamos no Saara, numa expedição, no meio do Saara, e nós tínhamos um telefone satelital, de satélite. Só dava para fazer uma ligação ao longo de toda a viagem. E aí eu, do deserto, de todos os dias, nós ficamos uns 8 ou 9 dias no deserto, eu tinha direito a uma ligação. E eu liguei para ela, claro, né? Aí fica uma dica já para aqueles maridos ou esposas que viajam muito e às vezes não gostam de ligar para casa. A esposa tem que ficar ligando. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Você liga todos os dias. Procurou ligar todos os dias. Mesmo do deserto do Saara. Olha só. Às vezes você está numa montanha, numa expedição que não é possível fazer ligação. O telefone não tem sinal. Eu já aviso, amor, eu vou para a Cordilheira dos Andes, lá não vai dar para te ligar, quando eu voltar para o hotel eu te ligo, serão tantos dias. Mas sempre que eu estou em locais em que há telefone, pode ter certeza, eu vou ligar para saber como é que ela está bem, se está tudo bem em casa, como é que estão minhas netinhas, como é que estão os cachorros em casa, tudo eu quero saber. E ela, claro, como é que você está, amor? Tudo bem? Aí você já relata tudo para ela que aconteceu na viagem? Por exemplo, se eu passei por momentos difíceis, situação de perigo, eu não conto. Aí tá tudo bem, tá tudo bem, amor, tá tudo tranquilo. Só depois da matéria. Só quando eu retorno, para não passar preocupação. amanhã... Eu estarei numa tribo indígena com os aborígenes, eles são canibais, comem carne humana. Eu não conto. Eu só vou contar para ela quando eu volto. Olha, eu estive com os canibais e eles não comeram nem uma pontinha do meu dedo. Aí eu conto, depois, para não deixar ninguém preocupado em casa. Agora, você passa muito tempo fora viajando, né? São viagens longas, assim, qual a mais longa que teve nesses anos todos? Acho que um mês, você chegou a ficar um mês fora, mais do que isso não. E são constantes? Depende da pauta, 2 semanas, 15 dias, 20. Mas já teve matéria de 3 semanas, matéria de um mês. Também. Tem algumas expedições que são mais complicadas. Como que você compensa por essa ausência tão constante e tão longa, quando você volta? Quando eu volto, não há que me tire de casa. Às vezes um amigo me pergunta, já vamos almoçar em tal lugar. Não, venha almoçar na minha casa. Vamos para a praia. Não, vamos curtir a piscininha que a gente tem em casa. Eu costumo dizer que eu pago para não sair de casa, sabe? Eu faço de tudo para ficar com a minha família. E eu gosto de estar em casa. Eu tenho netos, eu tenho 5 netos, eu tenho 6 filhos, eu tenho uma família grande. E o meu prazer é cozinhar. Então, eu gosto de ficar em casa,
fazendo comida para a família e para os amigos. Então, e mesmo das férias, por exemplo, eu fiquei o tempo todo arrumando motivo para ficar com a família. Aí ele, vamos para o Rio Grande do Norte, vamos para não sei onde. Eu falei, vamos, amor, se quiser pegar um avião, eu quase não... A gente vai. Mas, por fim, nós fomos à praia mais próxima aqui no litoral do Rio, de carro. De carro mesmo. E procurando ficar a maior parte do tempo das minhas férias com a família. Agora, Elaine, você não reclama, não? Porque ele viaja tanto sozinho. Aí chega a hora de você querer passear. Reclama, às Ele, vezes. vamos ficar em casa. Mas eu me coloco na situação dele, assim, no lugar dele. Eu fico pensando, eu faço projetos, até comentei com o pessoal da produção que a gente já estava saindo, né, para viajar, enfim. Vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Nós vamos para praia. Nós vamos para praia, aqui pertinho. Tá bom. Mas depois eu entendo, porque é tão complicado, né? Aeroporto, check-in, viagem, mala, vai e volta. Por mais que você esteja indo, né? Mas aí a gente tem os nossos momentos, a gente fica sozinho, a gente vai, mesmo que vá para lugares mais próximos, ele compensa, ele é um maridão. Bom, a gente ainda não viu ele em casa. Vamos ver a matéria do Gerson em casa. Vamos lá. Vou de casa. Olá, bom Posso dia. entrar? Não pode, já entrei. Eu tô aqui. Seja bem-vinda. É bem-vinda aqui. Obrigada, obrigada. Que casa linda, né? É o meu esconderijo, no meio do mato, né? E aqui eu tomo meu cafezinho preto e leio meu jornal. Mas eu como, por exemplo, agora eu tô com fome, eu tô com vontade de comer. Vou comer alguma coisa. Vamos comer? Seja bem-vinda. Ela acorda às 5h30 da manhã, prepara o café para as crianças, para a primeira que vai para a escola, da neta. E você? Que hora se deixar, eu durmo. Eu acordo às 5. 5 para as 9, 5 para as 10. Aí, em determinado momento, a minha leitura é interrompida quando a minha neta, número 5, a Manuela, acorda, que é a paixão da minha vida. Esse é o momento, para mim, que para o mundo, que eu preciso dar carinho e ganhar amor, ganhar carinho da Manuela, a Manu. Ele se envolve, assim, nas matérias e chega, de repente, comenta com você. Isso ele traz pro dia a dia de vocês? Ele sempre comenta, tem algumas matérias que ele se envolve mais, que traz, entristece, né? Quando ele foi para a África, tem crianças, tem... Ela está falando de uma reportagem que eu fiz no Quênia, no Chipre da África. Eu estive no maior campo de refugiados do mundo, uma tragédia humana. E nós encontrávamos à beira da estrada crianças não pedindo comida ou dinheiro, mas com galõezinhos pedindo água. Nós vínhamos pela estrada quando crianças fizeram um sinal pedindo água. Essas crianças aqui, ó. E nós viemos preparados para fornecer água a eles. Trouxemos água em galões. A casa fica vazia, assim, o Gerson é muito figura. Ele é engraçado, ele canta o tempo todo. E ele é querido tanto dentro quanto fora de casa. Esse mel aqui é mel da Caatinga. Foi tirado pelo meu amigo Jorge. Ele é o pai das gêmeas siamesas, aquela história que eu contei de Clara e Clarice. E você vai para os interiores aí fazer reportagem, sempre alguém quer te agradar, te dar um presentinho. Aí o Jorge me deu feijão, trouxe feijão, queijo. Sim. Não, você tem que... Eu falei, mas Jorge, não trouxe... Não. E esse mel é especial que ele me deu, porque ele tira do mato, da Caatinga. Então, vale ouro. O meu lazer é cozinhar. É fazer comida. Eu gosto de fazer um feijão gordo, eu gosto de fazer um arroz birubiru, uma picanha recheada, um tutu à mineira. E ele manda bem? Anda muito bem. Eu gosto de cozinhar, é o meu prazer, é a minha satisfação. E receber amigos, quer fazer família. A panelona grande, mas tem sempre que chegar alguém, receber os amigos. Tem ovos em casa? Tem ovos. Batata? Batata. Azeite, óleo. Azeite. Então eu vou fazer uma tortilha espanhola, pode Seu ser? almoço está garantido. Me conta, como vocês se conheceram? Há mais de 30 anos no interior, no Jornal da Cidade. Eu trabalhava no departamento comercial e ele no jornalismo. Bauru. Em Bauru, na cidade de Bauru. E Gerson, qual foi a primeira impressão que você teve quando você viu a Elaine? Falei, nossa, que mulher bonita, eu quero, hein?
O Gerson era o cara bacana mesmo, porque ele sempre foi muito... Ele chega, começa a trabalhar, já faz amizade com todo mundo. Essa moça aí, além de bonita, além de ajeitada também, ela é esforçada, né? Trabalhava bastante no departamento comercial. E além disso, que namorada. Né? Eu sempre falo até que ele não é o homem da minha vida, ele é a pessoa da minha vida, porque ele me mudou, me ensinou, e aí daí pra frente com a gravidez da Mariana e... Você sabe que jornalista não é rico, não ganha bem, e especialmente no interior. Então eu tinha 2 empregos, eu trabalhava num período numa emissora de rádio, outro período no jornal, e além disso ainda fazia bicos como escrever para o jornal do Sindicato dos Engenheiros. Gravar na Globo. Gravar como locutor comerciais da TV Bauru, a Rede Globo na época. E o que mais? Eu era mestre de cerimônias em eventos, apresentava shows em caminhão-palco. E apesar de ter esse monte de atividade, ainda o dinheiro não era suficiente. Então nós recomeçamos, foi um recomeço muito difícil financeiramente falando, mas aí eu tive a sorte de ter uma Elaine na vida, uma administradora. Nós fomos morar numa casa bem humilde, ali perto da rodoviária de Bauru, na Rua Aparecida, e ali foi o recomeço. Foi difícil sob vários aspectos, você sair de um casamento, entrar em outro, já tinha 3 filhas, aí vieram mais 2 filhas, e depois veio o Gabriel. Bem, enfim, foi difícil, mas valeu a pena, porque, olha aí, eu lutei, trabalhei bastante, e com a parceria da Elaine, ela organizou a nossa vida, e hoje a gente tem uma estabilidade para poder dar uma qualidade de vida para os filhos, para os netos e para os genros também, né? Os agregados. Parece que a gente está começando a namorar agora, né, amor? Eu vou falar a verdade para você, eu sou namorador, hein? Você é romântico? Eu sou namorador. Eu digo a ela todos os dias, sem exceção, o que eu digo pra você todos os dias? Eu sou bonita. Você é bonita. Todos os dias. Foi o cara que me fez ser mãe, que mudou a minha visão do mundo. Então o Gerson, pra mim, é tudo. Tá sentindo? Tá sentindo? Uma delícia. Ele está aprovado como cozinheiro. Bom, essa tortilha espanhola foi um improviso. Infelizmente, eu não planejei um almoço para receber vocês, mas eu prometo que da próxima vez eu faço um prato especial. O que você quer? Camarão, feijão, feijoada, carne? Pode ser o camarão à provençal. Pode ser o camarão à provençal. Combinado? Combinado. Na próxima eu faço, tá? Tá bom. Que legal. Elaine, você falou ali, acho que 2 vezes, que o Gerson mudou você como pessoa. Em que sentido? Em todos os sentidos. Eu não pensava, a princípio, em constituir uma família muito cedo, tão cedo pelo menos. Eu tinha vontade de ter uma vida meio independente, sozinha, viajar. E ele mudou minha vida, o Gerson é uma pessoa muito boa, ele é muito carinhoso. Não que eu não seja, mas eu acho que ele é melhor que eu em muita coisa, porque ele reparte muito, ele divide muito, ele traz a pessoa para a vida. E isso foi uma coisa que ele foi me ensinando, assim. Eu tinha já aquela coisa de vamos dividir, mas não como ele, sabe? Ele, por menos que a gente tivesse, ele ia dar um jeito de ajudar, vamos ajudar a tua pessoa, vamos ajudar um amigo, vamos trazer essa pessoa para perto, vamos tentar. E isso ele me ensinou. Quer dizer, ele passou essa generosidade para você. Exatamente. Porque às vezes você tem alguns momentos da sua vida que você está passando ou dificuldade financeira, ou coisa que você... momentos mais difíceis, e você não consegue olhar muito para o outro, né? Você fica ali naquela coisa, meu problema. E ele conseguia ver que tudo bem, a gente tinha ali algumas dificuldades, mas tinha outras pessoas que também talvez tivesse. Foi me ensinando isso, sabe? A ceder, a procurar ver. Isso é uma coisa muito legal que ele tem. Quem convive com ele sabe que isso é uma coisa muito bacana dele. E vocês vivem como se os anos vão passando e vai ficando melhor, né? No casamento. Vai ficando mais gostoso, vai ficando mais lua de mel. Mais lua de mel. A gente estava até comentando esses dias com alguns amigos nossos que, infelizmente, se separaram, eram casados na época que a gente também estava. Que, nossa, vocês estão juntos. Ele é um cara famoso, ele trabalha em TV, ele é sediado, tem 1000 coisas, né, que envolvem. Então, você tem que ter uma relação
de confiança, uma relação sólida. E eu sou brava. Brava? Eu sou brava. Sou bem brava. Tem aquela piadinha, né? O cara fala, sua mulher... Ih, a minha mulher é uma cascavel. Eu falo, não, a minha não é cascavel, não. A minha é jararaca. Não, é que eu sou... É mais brava. Não no sentido que é brava. Ela é durona. Bem brava, é eu sou muito sincerona, eu sou... Então, quando ela fica brava, eu falo assim, senhora, tá bem. Você marca território legal para que as outras não avancem, é isso? Mas tem algumas coisas, Renato, vocês trabalham em TV, vocês sabem disso. Tem coisas que são bem legais. A pessoa reconhecer o trabalho, que eu acho, nossa, Gerson, legal, vi tua matéria. Tem pessoas que assistem tudo dele, que falam até matéria que a gente nem lembra, né? Tem as pessoas que são invasivas, né? Que é aquela coisa de, sabe, você tá junto, vê que você tá, que é um casal. Então tem coisas assim que eu fico brava. Mas o Ou seja, aquelas que nem agarram, né? O Gerson é muito bonzinho. Uma experiência. Como que você lida? Dá dica aí, porque tem muita mulher que gostaria de saber como é que coloca o homem. Teve uma situação que a gente tava num restaurante, só nós dois, acho que comemorando alguma coisa, e que ele foi pro banheiro. E eu fiquei, naquele dia eu fiquei muito brava, muito descontrolada mesmo. E ele saiu do banheiro, tava chegando um grupo de banheiros próximos, aqui o de homem, aqui o de mulher. E mulheres assim que... Mas elas começaram quase a tirar a roupa dele, assim, foi uma coisa absurda. Porque eu falei, gente, ele é uma pessoa, tudo bem, trabalha em televisão, é conhecido, é carismático, é legal. Magrelo, imagina se fosse bonito. E foi uma coisa tão absurda que eu tava na mesa e as pessoas olharam pra mim, assim, imediatamente. Porque todo mundo viu que a gente chegou, tava junto, tava um astral legal, né? Aquele dia eu fiquei muito brava, muito brava. Ela achou que as mulheres queriam abusar de mim, aí né, eu falei amor? pra ele assim, eu falei, você podia ter saído dessa situação. Como que você não sai? Dá licença, minha mulher tá ali. Não, mas a gente queria uma foto. Mas não era uma foto, sabe? Foi uma coisa absurda, assim. Então aquele dia eu fiquei muito brava. Eu levantei, aí eu fiquei nervosa. Na hora que eu levantei, sem querer, eu bati no copo, o copo caiu. Foi uma coisa assim. Aquele dia eu fui... Mas aí você conseguiu botar ele na linha nesse sentido? Então, saber lidar com as fãs? Sabe o que acontece, Cristiane? Assim, ele é muito bonzinho. Amigo também, então, né? Amigo. Então, teve alguma outra situação só, né, amor? Mas eu tô lidando legal, assim, já há algum tempo, né? Fala. Tá, com a rédea curta faz tempo, viu? A rédea é curta. Verdade, não. É a velha história. Não é nele que você não confia, nas com a situação. Você falou que ele te mudou, mas eu acredito que do outro lado também se aplica, porque por ele ser assim, tão a mão aberta, tão ajudar todo mundo, ele precisava de alguém mais sensata, né? Exatamente. Como é que foi? Daquele freiozinho, né? É assim, por exemplo, entrou uma graninha extra, vamos pra praia, vamos não sei pra onde. Não, amor, agora a gente vai trocar o carro, porque a gente só tinha moto. Ela é administradora. No início. Então ele, vamos pra praia, vamos não sei o quê. Não vamos pra praia, vamos comprar um carro. E aí, quando ganhavam um dinheirinho ali, eu falava, amor, vamos gastar, vamos pra praia, vamos fazer teste e tal. Ela falava, não, vamos guardar esse dinheirinho, porque nós precisamos comprar um carro, porque andar de moto já não está dando certo mais, e temos que ter dinheiro para abastecer o carro. Então, não só isso é apenas um exemplo. Um exemplo de como... Eu não sei qual é o meu salário líquido, eu não sei quanto eu devo, eu não sei as contas que eu pago, mal conheço o gerente do banco, quem conhece ela. Ela que cuida de licenciamento de carro, quando o carro quebra vai ao mecânico, ela que cuida de escola das crianças, dos filhos e netos, ela administra tudo, tudo. E olha, se ela cair dentro da piscina, com um sorrisal na mão, não sai bolinha. Não é assim, gente. A mão fechada. E eu digo pra ela, você é mochiba, mulher. Ela fala, não sou mochiba, eu sou econômica. Ela não acha justo pagar por um copo d'água. Para chegar num lugar, esse copo d'água custa R$4. Eu falo, não, é um absurdo. Vamos aonde vende um copo d'água 50 centavos. Porque eu pergunto o preço de tudo, eu não consigo comprar nada. Eu chego e peço o que eu quero e pago. Ela não. Quanto custa? Quanto custa? Porque não é óbvio, mas é preciso esse equilíbrio, né? E é engraçado que a gente é bem diferente nesse ponto. Eu fiquei sabendo que ele chegou em casa uma vez sem sapato. É verdade. Conta aí essa história. Verdade. Já foi mais uma história de doação que depois ele teve que me provar, porque eu não... Você chega em casa sem sapato. Ele tinha os horários, aquela coisa de equipe, de gravação. E logo que a gente veio para São Paulo, eu com as filhas pequenas, não dava para eu acompanhar quase nada, claro. E ele chegou um dia em casa sem sapato. Eu falei, como assim, sem sapato? E foi até uma história bonita. Um amigo dele ia embarcar. Era um auxiliar de câmera. E era a primeira viagem internacional dele.
E acho que o Gerson viu que ele não estava com um sapato muito legal, talvez. E o Gerson falou, olha, faz o seguinte, eu te dou, experimenta o meu, vê se serve, eu te dou. E ele até acho que queria dar outra, ele falou, não, tô entrando no carro, não precisa. Uma boa viagem. E essa coisa de coração, de tirar do próprio corpo mesmo. Depois eu não acreditei muito, só depois eu fiquei sabendo que realmente Esse cara tá com meu sapato. E foi assim, uma história bonita, uma história legal. Com essa ausência toda que ele tem também, com viagens e tudo mais, como fica a questão da confiança? Você tem que confiar, os dois têm que confiar, né? Claro, porque ficam Sim. longe muito tempo. Sim. Como é que vocês conseguiram desenvolver essa confiança aí ao longo dos anos? Com o tempo, né, Renato? No começo... Eu não fui o santinho a vida toda. Lá atrás eu tenho, né? Não vou falar aqui, os meus amigos de Mauro falam, o Gerson dando de bonzinho. É claro, eu já fui terrível. Mas depois que nós casamos de verdade, nos unimos, ela me fez mudar. E não muda pra ver. Mas não é, sabe o que é? Eu acho que é o amor. Eu acho que, assim, todo relacionamento tem que ter um amor. E aí você passa a ter confiança. Porque você sente que a pessoa te ama, você ama a pessoa, então você tem que ter confiança, né? Eu sou mais geniosa, mais difícil de lidar. Ele é mais tranquilo. Eu sou brava. Ele é tranquilo. Então, assim, ele quando viaja, ele tem aquela tranquilidade. Porque ele tem certeza absoluta que eu tô em casa. Até porque eu moro com filhos, com netos, com tudo. E, assim, isso é uma coisa que a gente conseguiu muito legal. Tanto de um quanto o outro. Agora, é verdade que o homem, de forma geral, ele precisa de uma mulher que mantenha ele na linha, né? Porque se for muito assim à vontade, a tendência do homem é descambar, né? Assim, de forma geral. Claro. Então, ela é o equilíbrio, né, do homem. Elaine, já vimos vários casais assim. A Elaine é que coloca a balança estável ali, né? Ela que deu o equilíbrio. Você usou a palavra certa, o equilíbrio. Botou em ordem a casa. Mas ele me ensinou também. Eu coloquei, assim, em vários sentidos. Com as meninas, a educação das meninas. Ele era mais... Ai, papai, posso faltar da aula? Pode. Pede pra mamãe. Não, de jeito nenhum. Doce? Pode. Sabe? Quer não sei o que? Pode. Não, de forma alguma, né? Então, ele tem... E assim, eu não coloco o Gerson como uma pessoa perfeita, como eu não sou, como nenhum de nós somos. Mas, assim, o defeito do Gerson é não fala não. Ele tem essa dificuldade. Ele é assim... Ai, né? Não... Tá tudo bom. Eu vou falar sim, vou falar sim, vou falar sim. Então, esse... Mas aprendeu, né, amor? Já tá mais... Agora, nós percebemos aí, acho que o pessoal de casa não entendeu muito bem. Você está aí mostrando um cuidado todo o tempo aqui da entrevista, limpando o olho dela. Ela não está chorando. Eu choro às vezes. Ela está com um probleminha no olho, está fazendo um tratamento com um oftalmologista, está usando um colírio forte. Mas está resolvendo, não é nada grave, isso aqui está lacrimejando. Então, não é porque ele fez ela chorar aqui, não. É só o olho esquerdo. Às vezes ele me faz chorar, mas de felicidade, de orgulho. É o olho esquerdo dela que está lacrimejando, mas é por causa de um probleminha oftalmo. Agora, Gerson, aproveitando a sua mente viajada, você já viu aí nas suas andanças algum ritual, algum costume relacionado a casamento que é diferente, assim, no mínimo curioso para as pessoas aqui do Brasil, que tem um sentido, assim, até de uma lição para as pessoas em casa? Eu estou me recordando agora de uma viagem que fizemos que a equipe do Domingo Espetacular fez para o sudeste da China, nas montanhas lá do sudeste, uma tribo chamada Yao Vermelho, das cabeludas, as mulheres que não cortam o cabelo, são cabelos longos que vão até os pés. E existe um comportamento que diferencia as solteiras das casadas. E as solteiras, elas escondem o cabelo, apesar de imenso, o cabelo fica todo embrulhado. Ela não sai na rua, ela não é vista em público com o cabelo solto. Só no dia da lua de mel, no dia do casamento, é que o marido ela vai soltar o cabelo e a partir daí ela não vai esconder mais. E uma coisa que eu observei, lá os casais não se separam. Casou, está casado para sempre. É uma tribo pequena e que mantém essa tradição. Muito interessante. Yao Vermelho, no sudeste da China. Interessante. Você viu as imagens aí há pouco. Interessante essa reportagem. E também uma lição, né? Porque, infelizmente, muitas culturas já perderam essas pequenas tradições, rituais, né? E perderam com elas também o senso da longevidade do casamento.
né? Vocês acabaram de falar que alguns amigos ficam surpresos de saberem que vocês ainda, depois de 30 anos, estão juntos. E que dirá pela vida toda, né? Infelizmente, se as pessoas hoje em dia restaurassem esses dois conceitos, se preservar, se guardar para o casamento, e quando casado pensar, vamos ao longo da vida, é uma caminhada juntos, então seria uma mudança radical na nossa sociedade, né? Você tem que renunciar a muitas coisas, a muitos valores para você investir num casamento longevo, um casamento que dure bastante. Como a Elaine falou também, que não pensava em se casar tão cedo. Você, com que idade você se casou? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Você abriu mão daqueles ano planos? Que a minha filha mais velha nasceu. Eu tinha vontade de viajar, de ir pro exterior, de fazer... Não pensava em ser mãe, não achei que eu fosse ser mãe tão nova. Por isso que eu falo, assim, o Gerson completou muita coisa, me ajudou em muita coisa, porque eu não achava que isso fosse acontecer. E com ele, né, conhecendo o Gerson, me apaixonando por ele, isso aconteceu. Às vezes as pessoas pensam que elas não querem elas não querem renunciar ao sonho pessoal que elas têm. Então elas querem as duas coisas, né? O casamento feliz e o sonho pessoal. E às vezes não dá para ter os dois. Exatamente. Né? Não dá, às vezes não dá. Então alguma coisa vai ter que ser renunciada e as pessoas não querem. Então por isso que muitas vezes o casamento é o que sofre. É o casamento que vai ladeira abaixo. Porque a pessoa quer porque quer manter aquela visão que ela tinha lá atrás. E eu me sinto extremamente privilegiada, porque eu convivo, vivo e sonho até hoje com uma pessoa que eu amo. Então isso que eu amo, assim, amo ele sabe, eu demonstro o tempo todo, até quando eu tô brava, assim, com alguma coisa. Mas é muito bom, né? Porque você é a felicidade, então você é feliz, mesmo que a gente tivesse que voltar tudo de novo, com tudo que a gente já passou, eu recomeçaria com o Gerson, assim, que é a pessoa da minha vida. E eu sou muito feliz, me sinto muito feliz. Se eu tivesse que passar uma mensagem para alguém que tá... eu acho que as coisas têm que ser feitas com amor. Para mim, eu sou extremamente feliz, uma mulher extremamente feliz. Eu vivo a felicidade, meu amor, meu caboclo. Não, parabéns. Verdade. Com esse beijo a gente conclui e agradece a presença de vocês. Parabéns por uma vida juntos, né? Vocês construíram uma vida juntos. Muito mais do que carreira. A carreira faz parte dessa vida e dessa história de vocês. Mas principalmente a vida, os filhos, os netos. É algo que vocês vão deixar aí um legado, né? Você está dizendo aqui um repórter em extinção, né, no seu livro, e me faz pensar, infelizmente, o que você faz não é muito comum na televisão, mas, infelizmente, também a família tem estado em extinção, porque as pessoas estão se tornando mais egoístas, como a Cristiane falou, pensando mais nos objetivos pessoais, mas, graças a Deus, na vida pessoal, vocês também estão deixando um ótimo legado além da carreira. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gerson. Obrigado, Elaine. Agora, atenção, sogras, sogros, filhinhos e filhinhas de papai, principalmente da mamãe. Tem gente que se casa, mas não consegue deixar o ninho. E a família interfere, tanto no relacionamento, que o parceiro pode se sentir até excluído ou intimidado com essa interferência, né? É uma situação bem delicada, afinal não é nada legal não se dar bem com a família do seu parceiro, porque isso pode desgastar muito o relacionamento. Aliás, esse é o problema de uma namorada que nos escreveu. A situação está tão tensa que ela pediu nossa ajuda para tomar uma decisão muito importante. Acompanhe a simulação. Cris e Renato, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou vivendo um momento muito especial da minha vida. Se tudo der certo, depois de 3 anos de relação, eu e meu namorado vamos ficar noivos no final deste ano. Tá chegando, o que você acha da gente fazer um jantar lindo pra anunciar pra todo mundo o nosso noivado? Nossa, é tudo que eu mais quero! Não tenho nada a reclamar desse relacionamento. Somos companheiros, um casal de verdade. Obrigada, meu amor. Vai escolhendo tranquilo. Olha essa saia. Vai ficar linda em você. Linda. Só uma coisa perturba esse amor: a família dele. Não tem ninguém naquela casa com quem eu me dê bem.
Eu tento evitar o contato, mas ele é muito chegado à família e não consegue se desligar. A mãe dele não faz a menor questão de parecer simpática. Se intromete em tudo, sem fazer cerimônia. E não perde a oportunidade de me provocar, com algumas indiretas e outras bem diretas. Seu suquinho. Mãe, obrigada. Delícia. Ela se mete em tudo e trata meu namorado como se fosse uma criança. Isso me irrita muito. Eu não aguento mais isso. Calma. Não é calma. Você tem noção o que a sua mãe tá fazendo nas nossas Isso é vidas? coisa de mãe. Não é coisa de mãe. Tudo ela implica. Desde que a gente começou a namorar, ela faz isso. Como nós vamos ficar noivo casado desse jeito? Mas isso depende de mim e de você. Chega, eu não quero mais ficar aqui um minuto. Vamos embora agora. Meu namorado tem 24 anos e não é nenhum menino. É um homem. Só que nesse caso tem idade de adulto e postura de criança. Eu me queixo dessa intromissão sem limites. Ele simplesmente não consegue se impor. Porque eu não aguento mais isso. Não, vamos embora. Às vezes eu acho que o melhor seria casar rápido e viver bem longe da família dele. Cris e Renato, será que abrir mão do noivado e antecipar o casamento é a melhor solução? Ou precipitar nosso grande sonho de amor pode ser um erro? Preciso de orientação. Você sabe que eu te amo, né, meu amor? Eu te amo. Deixa eu ver se eu entendi direito. A sua pergunta é se vale a pena antecipar esse casamento porque vocês estão tendo problemas com a sogra. É isso que eu entendi. Não parece muito sábio, né? No mínimo. A gente vai aconselhar você daqui a pouquinho, tá bom? E todos vocês que têm problemas, assim, de sogro, sogra, a influência de parentes, a interferência de parentes. Mas nós vamos agora ver uma pesquisa feita lá na Itália. Preste atenção. Ai, isso é loucura! Por que você não aceita? Eu vou me casar com o Kevin. Você não pode fazer nada. Aceite você. Você nunca será boa o bastante pra ele. Não é de hoje que a mãe do parceiro é alvo de piadas. Mas será que as sogras são assim tão perigosas? Oh, estou tão feliz por você, querida. Meus parabéns. Eu estou muito, muito feliz. Meus parabéns. Estou tão contente porque você vai ser minha nora. Parabéns. Segundo pesquisa citada pela Associação Italiana dos Advogados, especializada em divórcio, 3 em cada 10 casamentos entram em crise por causa dos sogros. Em algumas regiões, essa proporção chega a 50%. O estudo aponta ainda que as relações mais problemáticas seriam com as mães dos maridos, que muitas vezes entram em competição com as noras. Portanto, para que a sogra megera seja apenas um mito, é melhor estabelecer limites e uma relação de respeito. Isso é preconceito, viu? Eu, hein? Bom, como você viu aí, 3 em cada 10 casamentos entram em crise por causa dessa interferência dos pais. Então vamos agora dar umas dicas para a nossa aluna que escreveu. Nós vamos pontuar algumas coisas que estão erradas nesse relacionamento, né? A primeira, você tem que entender que se você casa com ele, você está casando com a família dele também. Ou seja, você quer antecipar esse casamento, você está antecipando o problema com a sogra, né? Porque a família dele faz parte dele. Não tem como você retirar a pessoa da família dela, ou de onde ela veio. Você está casando com aquele pacote. Quer dizer, né? aquela história de dizer, eu estou casando com você, não com a sua família, é a maior furada que existe. Porque você não tem como separar aquela pessoa da família. A não ser que a pessoa não tenha mais família, o que ela vá cortar relação total com a família depois do casamento, o que também não é legal, ok? Então, isso quer dizer que você terá que aceitá-los, independente deles aceitarem você ou não. Você vai ter que aprender a fazer essa convivência. E como aprender a fazer essa convivência? Você tem que investir na conquista da pessoa, seja da sogra, do sogro, irmãos, seja quem for. Você vai ter que aprender a conquistar a simpatia dessas pessoas. Porque você é a pessoa que está chegando agora na família. Lembre-se que os familiares já estavam lá antes de você.
Então você sempre é o de fora, você é a pessoa estranha, a nova pessoa invadindo, digamos assim, o círculo de confiança deles. Então, não é você querer arrancar o seu namorado da família que é a atitude mais sábia, mas você procurar entender por que ele é tão apegado à mãe. Né? Porque você está fazendo, quando você entra num relacionamento, você está fazendo parte daquela família também. Então agora você é a namorada, você é a noiva, você é a esposa do rapaz que já faz parte. Então você é sua obrigação de se acostumar com aquele ambiente, conquistar aquele ambiente, né? E, claro, uma família legal tem que também aceitar, né? Mas tem pessoas, tem sogras que têm dificuldade de aceitar. Tem sogras que sentem que ela é uma competição, né? Ela é uma mulher que está tirando o filho dela. Então elas têm dificuldade, elas são mais difíceis. Mas você tem que fazer um esforço maior. Então não fique dependendo da sogra, do sogro, aceitarem você como, assim, é a obrigação deles. Você tem que conquistá-los. Eles não te conhecem, eles não se apaixonaram por você. Quem se apaixonou por você foi o filho. Então agora você tem que ganhá-los também. E aproveitar essa ligação tão próxima que o filho tem com a mãe e vice-versa, para você tirar lições, para você conhecer melhor essa pessoa com quem você está pretendendo se casar. Ou seja, o que ele admira tanto na mãe? Porque tenha certeza de uma coisa, ele vai procurar essas qualidades em você lá no futuro. Se a mãe é toda cuidadosa com a roupa dele, é toda cuidadosa com a comida dele, ele vai querer uma esposa que também faça essas coisas, não tenha dúvida. Então você tem que ver, poxa, o que ele admira tanto na mãe que eu posso tentar aprender para que ele também venha repor, substituir um pouco desse afeto, desse apego para comigo, porque todo homem procura um pouquinho da mãe na esposa e toda esposa procura um pouquinho do pai no marido, das boas qualidades. Em relação a você antecipar o casamento, não é uma boa ideia. Você precisa resolver isso antes. Você conquistar a família dele, porque depois do casamento isso tende a piorar. Se você não fez isso antes do casamento, é como se você tivesse, tipo, forçando a barra depois, né? Agora que você vai fazer minha amizade, agora que você vai me amar, você chegou ontem, você não deu nenhum valor, agora casou com meu filho, agora você quer atenção? Então, procure fazer isso antes do casamento. Ok. E pedir para o seu namorado o que é aceitável, conversar, né, com ele, pedir e entrarem num acordo do que é aceitável e o que não é. Esse apego que ele tem com a mãe nunca vai acabar, tá? E não é ruim necessariamente, de tudo, ok? Então, mas tudo no seu equilíbrio. Então, concorde com ele o que é aceitável e o que não é aceitável, tanto agora no namoro quanto depois no casamento. Se ele entrar em acordo com você e praticar isso já no namoro, você terá chances de que o casamento ele também praticará isso, tá bom? Mas se não der e você não conseguir conviver com isso, então cancele, porque é melhor cancelar e não casar do que fazer a vida dele um inferno ou a sua também, tá bom? Se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, você pode visitar agora o site que está aí na sua tela, escoladoamorresponde.com, e preencha o formulário com a sua questão. Lá no pé da página tem um formulário que você pode preencher fazendo a sua pergunta. E não saia daí, depois desse intervalo tem mais. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Para manter um relacionamento nos dias de hoje, não basta só amar. É preciso investir na relação. E é por isso que fazemos palestras semanais, Cristiane e eu,
toda semana falamos aos casais e solteiros como fazer esse investimento. E diversos casais não sabem lidar com os problemas que surgem e muitos solteiros não sabem nem definir o que é amar de verdade. E quem tem participado dessas palestras tem aprendido muito e colhido os frutos. Veja só. Sinceramente, eu acho que serviu mais para mim do que para ele, porque eu sempre culpei muito ele e, na verdade, faltava eu reconhecer que a culpa é minha. Então, eu aprendi hoje que eu primeiro preciso mudar eu mesma para inspirar a mudança do meu parceiro. Eu acho que isso é fundamental. Que a gente precisa identificar primeiro a nossa parcela de culpa antes de culpar o parceiro. E você, o que você aprendeu hoje? Nós precisamos estar abertos a novas experiências, a aceitar o nosso erro, corrigir primeiro o nosso erro para depois corrigir o do parceiro também. Eu saía para jogar meu futebol junto aos amigos, né? E aí saía do futebol, ia para bebida. A hora que eu chegava em casa, a atenção que era para mim dar para ela, não existia. O que eu mais tenho colocado em prática, apesar de ser uma pessoa solteira no momento, é de como ser feliz sozinha. Como eu posso me encontrar sozinha fazendo as minhas coisas, trabalhando, estudando, fazendo curso, vindo às palestras, para quando eu encontrar a pessoa certa, eu colocar em prática tudo isso que eu tenho aprendido. Como você viu aí agora, casais e solteiros têm sido ajudados nessas palestras. Nós temos tido todo tipo de casos, desde pessoas que passaram por uma traição, pessoas que já estão desacreditadas do amor, solteiros que não conseguem encontrar ninguém. E quando eles vêm na palestra, o que eles aprendem realmente muda suas vidas. E eu quero convidar você que está passando por uma grande dificuldade no seu relacionamento ou quer melhorar, mas não sabe como, a vir participar nesta quinta-feira com Cristiane e eu. Você pode escolher aí de 3 horários. A partir das 10 da manhã, ou às 15 horas, ou às 20 horas, você pode participar da palestra conosco. É gratuita e você é nosso convidado para estar conosco nesta quinta-feira. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, o Templo de Salomão. Mas chegue cedo. As portas se fecham 5 minutos antes de começar a palestra. Então, se você chegar atrasado, não vai dar para entrar. Você sabe que uma das coisas mais difíceis num relacionamento é pedir desculpa, né? E sabemos que isso não é fácil porque além de vontade é preciso coragem também. Já no Japão, além de coragem, pedir desculpas pode sair bem caro. Preste atenção. Funciona assim. Você paga para que uma pessoa, representando o seu nome, peça desculpas por você. Desculpa, pai, por ter sido grosso, mas era tanto esterco. O negócio está em constante crescimento no país. Acredita-se que cerca de 40% dos clientes são mulheres com idades entre 20 e 40 anos. Desculpa. A gente já conversou, você me pediu desculpas e eu aceitei. Os preços do pedido de desculpas variam de acordo com a seriedade do problema. Algumas agências cobram até R$ 540 se o pedido for cara a cara. Já por e-mail ou telefone, o valor cai para R$ 216. Algumas empresas cobram também por hora de serviço, o que custa R$ 75. Tá bom. Já entendi. E você? Pagaria para pedir desculpas? Agora uma notícia muito interessante. Presta atenção, especialmente você que gosta de música e música sertaneja. Há 20 anos atrás, as letras das músicas eram bem diferentes do que são hoje. Presta atenção. Nos anos 80, as letras exaltavam a importância do relacionamento. Lutar pela amada era natural. E haja sofrimento para tanto amor. Se estou sonhando, não quero jamais desse sonho acordar. Mas se na época eles falavam da falta que sentiam dela. Pense em mim, chore por mim. E morriam aos poucos com a indiferença da amada. É a sua indiferença que me mata. E ficavam saudosos com o fio de cabelo encontrado no paletó. Me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Agora, a realidade é outra.
Até mesmo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, que dormia na praça por um amor não correspondido, declarou: a forma de amar também mudou. Quando gravamos Dormir na Praça, as pessoas realmente sofriam mais e tinham mais apego a um parceiro. Hoje, com baladas e a independência, inclusive a feminina, não deu certo, partem para outra. Não cultivam o sofrimento, o que há pouco tempo era visto com mais rigidez. Agora chamado de sertanejo universitário, a melodia conquistou as rádios e principalmente os jovens brasileiros. Chega de sofrer, adeus. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, princesa, adeus solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Os relacionamentos passaram a ser descartáveis. E problema é sinônimo de rompimento. Pois se aventurar é maravilhosa. Ai, que dó. Eu tô aqui testando e você não pior. Ai, que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai, que dó, o que eu quero é você só. Ei, se um beijo, eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Ei, se um beijo me liga, eu tô curtindo a noite. Te encontro na saída. Quer dizer, passaram 20 anos e a cabeça das pessoas, a cultura mudou tanto, né? A gente veio que foi de um extremo ao outro. Antes era a pessoa sofredora, por favor, pelo amor de Deus, me aceita de volta, vou esperar por você até a morte. Hoje, você não quis, a fila andou, próxima, né? E nenhum dos dois estão certos, né? Porque você não deve sofrer, ficar implorando por amor, e você também não deve descartar o amor. Você tem que saber chegar no meio ali, no equilíbrio, né? Então as pessoas normalmente tendem a ser radicais, ou uma coisa ou outra, e elas acham que essas são as únicas opções que elas têm. Exato, e a gente aqui usa essa matéria como um aviso. Cuidado, porque a gente acaba repetindo na vida real o que a gente ouve nas músicas, vê na televisão, na arte, nos artistas. Os artistas dizem que refletem a vida real, mas muitas pessoas acabam refletindo na vida real o que os artistas publicam e criam. Então, cuidado com isso, faça a sua própria cultura, tá bom? Bom, agora vocês vão ver o Papo de Homem. Faz tempo que a gente não tem isso aqui, né? Tanto tempo que nem barba eu tinha, olha só. Então, pra onde a gente vai agora? Então, a gente estava querendo comprar uma coisinha ali naquela loja. Não demora muito assim, 5, 10 minutos. Tá, põe aí 1 hora. 1 hora. Rapidinho, né? Tá. Rapidinho. Vamos E lá. já volto. Tá? Mas não gasta muito, hein? Vem, Dani. Ai, meu cartão de crédito. Olha, vamos mofar aqui, malandro. E aí, como anda as coisas? Tudo certo? Tudo jóia. Dá tempo de contar uma historinha, Márcio. Historinha. Qual a próxima, as novas? Não, eu tava... Você já conhece a do Gênio? Um homem, rapaz. O Gênio? Esse homem, ele queria porque queria paz no Oriente Médio. Aí um dia ele achou uma garrafa. E quando ele abriu a garrafa, saiu um gênio. E o gênio falou, você tem direito a um desejo. Só um. Ele falou, olha, por eu não ser egoísta, eu gostaria da paz no Oriente Médio. Mostrou um mapa para ele, olha, esse país aqui. Aí o gênio falou para ele assim, cai na real, rapaz. Há mais de 5.000 anos que esses países estão em guerra. Outro desejo. Aí falou, bom, você sabe que até hoje eu não encontrei a pessoa ideal. Então eu queria uma mulher que gostasse de cozinhar, de passar, que gostasse de futebol, que fosse bonita, nova, que não fosse vidrada em cartão de crédito, que não fosse ciumenta. Uma mulher que envelhecesse sem engordar, sempre cuidando do corpo bonito. Isso que não era egoísta. Isso que não era egoísta, exatamente. Aí o gênio suspirou fundo e disse, deixa eu ver esse mapa de novo. Realmente ficou difícil, né? Ficou. Mas falando em gênio, rapaz, você sabe que gênio é um problema sério, né?
No sentido, pessoas geniosas. As pessoas que aplicam para divórcio, elas normalmente citam lá incompatibilidade de gêneros. Acho que era um gênero desse aí. Incompatível, gênio incompatível. Mas tem cara que não se toca, que ele tem um gênio realmente difícil, né? E ele não percebe, ele fala agressivamente, ele é muito estourado. O jeito dele, por exemplo, tratar a pessoa amada, machuca ela. Mas na cabeça dele, Renato, é uma coisa normal. Eu sempre fui assim mesmo. Inclusive, quando se visita a família dele, então lá na casa dele todo mundo fala alto, tá vendo? Isso é coisa da minha família. Na minha família todo mundo fala alto. Eu sou assim, sempre falei alto e tal. E isso acaba prejudicando o relacionamento da pessoa. E às vezes ele acha que tá arrebentando, né? Porque a mulher até cumpre os desejos. Ah, sim, meu amor, tal. Tipo, sim, senhor, né? Faz todas as vontades, ele pede isso, porque ela sabe que se ela não fizer, ele vai ter daquelas explosões de temperamento e ela fica com medo. Então ela acaba até cedendo, mas não porque ela tem vontade de fazer aquilo, não porque ela respeita o marido, mas porque ela tem medo do marido brigar com ela. Na verdade, ela se anula, né? E ela convive com ele, mantém uma aparência que na verdade não existe. Quer dizer, ele não está com aquela bola toda que ele achava ou acha que está, né? O homem tem que dizer o seguinte, será que eu conseguiria viver com uma outra pessoa igualzinha a mim? E ele vai conseguir enxergar no que ele precisa ser diferente, né? No caso dele, ele teria que achar um jeito de fazer o gênio entrar na garrafa, né? Não sair. Cadê essas mulheres que não vêm? Sem barba ou com barba? Com barba. Vamos falar do gênio. O gênio realmente é um problema. Não lá da lâmpada, mas o gênio no casamento. Cuidado com essa questão de gênio, porque muitos que divorciam, separam, ficam falando, incompatibilidade de gênios, né? Mas a pessoa tem que lembrar que o gênio dela está no controle dela. Tem que usar mais a razão e não os sentimentos. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau.